Nas mãos a mala, na mala os sonhos. Do passado eles traziam suas próprias histórias. Nessa época, coincidiu, né, o final da escravatura aqui, a abolição, com o final do Império Austro-Húngaro na Itália, um pouquinho anterior, e estava uma miséria danada. Na verdade, a Itália não era unificada, né? O Vêneto era independente, era um entreposto comercial muito forte ali para a Áustria, a Hungria, aquele região da Europa. E tanto é que a maioria dos imigrantes italianos vieram do Vêneto, né? Parece coisa de 10 milhões que saíram de lá para o mundo todo, né? Migraram para a América do Sul, do Norte, Austrália, Argentina, enfim. E esse êxodo foi motivado pela miséria que assolava a região, aqueles conflitos antes da Primeira Guerra, tinha tido o final do Império Austro-Húngaro, né? Com a morte do pai, né? O filho Hércules, que era um dos mais velhos, ele foi para Turim, porque ali tinha parente, para pedir um auxílio financeiro, que a família estava precisando. Ele chegou lá, não obteve esse, ficou muito decepcionado e chegou a se dar um tiro numa das praças de Turim. Ele foi encontrado desfalecido, levado, socorrido e se recuperou. E com isso a viúva ficou muito chateada e os 2 filhos já tinham vindo para cá. Ela pegou os demais filhos, dentre eles o meu avô, que tinha 8 anos de idade, e veio para o Brasil. Ele se formou em medicina e veio para cá. O meu avô, ele se formou em Nápoles em 1900. O pai dele era um literato, assim, só pensava em ler, escrever, e ele tinha formado 4 filhos, 2 em medicina e 2 em advocacia e um padre. E tinha 4 filhos que ele precisou dar o dote. Então ele ficou meio sem dinheiro. Apesar que ele era proprietário rural, era de família teoricamente abastada do sul da Itália, mas ele se apertou porque ele tinha 5 filhos para estudarem, né? E os estudos eram muito caros lá. Aí ele escolheu o Dr. Júlio para vir para o Brasil para ganhar dinheiro e pagar a dívida dele lá. E meu avô, como filho mais velho, teve que assumir esse compromisso de resgatar essa dívida da família. Então ele se formou e veio para o Brasil, que era o novo mundo, né? Onde as possibilidades de ganhar dinheiro, de resgatar, talvez ele nem pensasse em continuar aqui. O objetivo principal seria pagar essa dívida do pai. Vindos do mesmo lugar, eles tinham mais do que a Itália em comum. Todos eles tinham o Brasil como a terra escolhida. Ele não queria que os descendentes dele passassem a infância que ele passou. Vindo da Itália, né, com 9 anos, e indo direto para Dumont, onde o meu bisavô foi derrubar mato e plantar café na fazenda do pai do Santos Dumont. O meu avô chegou em 1899, mas já tinha uma história para trás, né? Então, para entender bem, porque não é só a história da família Titoto que veio para o Brasil, faz parte de uma história mais ampla, mais complexa, inclusive, e a beleza está nessa complexidade, que é o momento socioeconômico da Europa nessa época e o Brasil também, coincidindo, né, que foi um momento assim, tipo, propício para eu ver essa descarga de gente de lá para cá, e aí a coisa toma assim uma dinâmica mais fascinante até. Ele foi para o Rio de Janeiro
Chegou no Rio de Janeiro, ele pegou a febre amarela. Então ele foi para Viçosa, em Minas, se tratar. Lá ele conheceu algumas pessoas, inclusive minha mãe já relatou, o Arthur Bernardes. E ele ficou amigo íntimo desse doutor Arthur Bernardes, que depois de uns anos foi presidente da República. Que indicou para ele, você precisa ir para Ribeirão Preto, lá é a cidade rica, tal. Aí ele veio para Ribeirão Preto, ele se curou e veio para Ribeirão Preto. Ele falou, você vai para Ribeirão Preto, que é a cidade do café. Você vai ganhar muito dinheiro lá. Ele chegou a Ribeirão porque, pela fama, porque Ribeirão Preto talvez fosse a cidade mais rica do país, tirando, não era maior, já tinha São Paulo, Rio, mas por causa do café, era a cidade mais rica do país. Tinha o teatro, que vinham as companhias de teatro, que vinham São Paulo, Buenos Aires, Ribeirão Preto, era o roteiro, entendeu? E era uma cidade muito rica por causa do café. Um grupo da cidade que eles viviam lá na região deles, da Itália, vieram, né? Uns vieram para cá, outros foram para o Paraná, que na época era muito fraco, era praticamente uma área totalmente explorada, né? E muitos foram para a Argentina. De alguns da Argentina voltaram para o Brasil e se radicaram aqui em Sertãozinho. Tem várias famílias que teve a origem desse pessoal, né? O Pedro Velho, um dos filhos mais velhos, ele estabeleceu-se como comerciante ali no Largo da Estação de Cravinhos. Meu pai foi trabalhar num armazém perto de Cravinhos. E era tudo mato. Meu avô, Alfredo Pedreschi, e a nona, minha avó, Zelinda Bianchini Pedreschi. Os dois tinham a mesma idade. Eles nasceram em 1880. O nono é de uma cidade que fica bem no norte da Itália, assim à direita, norte-sul-leste, fica bem a leste, nordeste, chama Castelnuovo Garfagnana, onde o nono nasceu. É Monte Redondo. Fica lá na Garfagnana. E a nona nasceu em Lucca. Aí vieram, cada um veio por sua conta. E em São Paulo, o nono já estava trabalhando lá. Por coincidência, um dia que ele saiu, encontrou com a nona. Sabe aqueles encontros assim que é ela ou ele, a mesma coisa, ambos, né? Cada um tem a sua atração, né? Aí se conheceram, ficaram lá uma temporada, aí depois vieram para Ribeirão Preto, nessa abençoada terra. Os irmãos se cotejaram e vieram, mandaram a Luísa a estudar em Campinas. E em Campinas ela enamorou-se com o Antônio Bergamini. E o Bergamini, nessa época que namorou, era garçom, mas ele, assim que abriu uma licitação para o restaurante da Companhia Mujana, ele obteve esse serviço, essa concessão. Vinha de Campinas a Ribeirão, de Ribeirão ia para Araguari. E com isso ele convenceu a família para vir para Ribeirão Preto, porque passava por aqui, fazia Campinas, Araguari, a Companhia Mogiana, e ele convenceu dizendo que havia progresso. Não foram dias fáceis aqueles primeiros tempos. E foi uma vida dura, difícil, da qual ele se rebelou com 16, 17 anos. Um dia, numa conversa, ele revelou que nessa época ele pegou uma enxada, que ele estava carpindo café, pegou a enxada pelo cabo e arremessou ela num brejo, bem no máximo que ele pôde. Disse que nunca mais ele puxava enxada na vida. Abandonou a família e foi para Taquaritinga,
onde tinha muito italiano imigrante que era quase tudo como parente, né? Esse pessoal vieram pro mesmo navio, 2 meses dentro do navio, você acaba virando amigo, parente. E de lá, ele ficou 1 ano por lá. Também não se deu bem, resolveu voltar. E veio trabalhar na olaria do seu Natal Viagem, que acabou virando sogro. Ele devia ter seus 18 anos e a minha avó devia ter uns 15, 16. Ele puxava barro da olaria com uma carroça na pipa e ela cortava tijolo. E ele não admitia trabalhar para o sogro. E eles se mudaram para Pontal, onde ele alugou uma lagoa, construiu a pipa, construiu um rancho. E os dois começaram a fazer tijolo, só os dois, no início da vida deles. Esse foi o início da vida dos dois. E de lá ele foi trabalhando e comprou até um cavalo, que diziam que era o cavalo del pensiero, que era o cavalo do sonhador. Primeira coisa que ele comprou na vida foi um cavalo, comprou do seu Natal Viagem para vir na cidade de Sertãozinho. Primeiro dia que ele foi buscar o cavalo no pasto, o cavalo tinha caído dentro de um poço. Ele perdeu o investimento e arrumou um sítio e começou uma olaria. Depois que ele foi para Pontal, começaram a nascer os filhos. Aí ele precisou comprar uma vaca por causa do leite. Primeira chuva que deu, caiu um raio na vaca dele e matou a vaca. E ele continuando a fazer tijolo. Aí ele precisou arrumar um empregado, porque minha avó estava sempre grávida. E depois ele conseguiu, juntou um bando de italianos, compraram um sítio perto da estação de passagem em Pitangueiras e plantaram café, que era o sonho de todo mundo ter café. Café era o ouro negro brasileiro na época. Com 3 anos, quando estava projetando a primeira safra de café, deu uma praga de gafanhoto, comeu o café deles tudo, quebrou os 10 italianos de uma vez. Foi uma época difícil. Não chegaram a passar necessidade, porque naquela época tudo que se consumia numa casa produzia na fazenda, não tinha supermercado, né? Pouca coisa ia buscar na cidade. Mas ele não desanimava. Eles vieram como imigrantes, e vêm naqueles navios, né, que chegavam os imigrantes, e foram para a zona rural. Foram já trabalhar em lavouras de café. A minha mãe colhia café, até na hora de nascer os filhos, ela capinava, coava café. Era uma família muito bonita, trabalhava bastante. Trabalhavam mesmo, porque meu pai era um italiano muito enérgico, trabalhador. Minha mãe também era uma italiana muito trabalhadora. A princípio, até apanhar café, ela apanhou. Então eles iam trabalhar na roça, começaram como lavradores mesmo da roça, aí compravam um pedacinho de terra e assim foram. Mas uma vida muito sofrida no começo. Ele não tinha preparo, estudo para isso. Eu nunca vi meu avô escrever, eu nunca perguntei para ele, mas eu tinha certeza que ele não sabia escrever. Aprendeu a ler lendo o Estado de São Paulo, que sempre metia o pau no governo, então ele gostava. Ele era uma pessoa que não estudou. Ele lia jornal e tal, mas ele se alfabetizou parece que sozinho, pelo que eu sei. Mas ele era uma pessoa fantástica, da qual eu me orgulho muito, porque ele era como o rei Midas, onde ele botava a mão,
ele virava ouro. Eu acho que ele era uma pessoa que entendia de negócio, ele entendia de terra, e eu acho que era uma coisa meio instintiva nele. Ele comprava a fazenda, abria a fazenda, e se alguém oferecesse mais do que ele achava que valia, ele vendia. Era um carroceiro, caiu da carroça, deram um burro e uma carroça para ele, e com esse burro e essa carroça, ele conseguiu montar 3 usinas de açúcar, 3, naturalmente com a ajuda dos filhos dele também. Eles vieram da Itália, meus avós e meus pais também vieram da Itália. A gente atravessava o rio Tietê para ir nessas terras, lá naquela fazenda. No começo, por volta de 33, 34, eles foram abrir a fazenda lá em Novo Cravinhos, nessa área adquirida. Ela tem toda uma história da época que o Pedro Biagi, e junto com o Pedro Verri, foram para lá com uma turma muito grande, né, na época, compraram terras, achando que a ferrovia iria passar pela região de Novo Cravinhos. E ele fez isso com uma visão muito estratégica, né? E foi e comprou. Nesse inteirinho, os políticos mudaram o traçado e a rota da ferrovia. Só que passou por Marília e Novo Cravinhos não prosperou. Aí ele perdeu mas não desanimou, partiu para novos negócios, novas fazendas, né? E os italianos conseguiram um espaço muito significativo para suas marcas e para os seus negócios em função de terem essa cultura empreendedora, que eu acho que é o cerne do italiano, é o empreendedorismo, né? Eles quebram, levantam, fazem, acontecem. O europeu do pós-guerra, os baby boomers, eles têm essa característica, quer dizer, eles quebram, perdem, mas levantam e fazem. Assim foi o meu avô, né? Meu avô teve essas coisas também, né? Conseguiu se levantar e fazer, enfim. E a preocupação com todos os irmãos, tudo isso foi muito forte na família, marcou muito a família. Eles trabalharam muito, esses imigrantes, e ensinaram muita coisa, porque eles passaram por guerra, coisa que os brasileiros não passaram. Bom, o que eu me lembro é o seguinte: meu pai, filho, só tem uma coisa na vida, trabalho. Meu avô, mesma coisa. Se consegue as coisas trabalhando. Trabalhar, 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 trabalhar. Foi assim que eles me ensinaram. Então, economia em primeiro lugar. Eles sabiam o tanto que era duro de ganhar alguma coisa, de ter alguma coisa, por conta de guerra. E isso nos ensinaram muito bem, mas muito bem. É dar valor naquilo que se ganha, economizar, porque nem sempre as coisas são como elas estão hoje. Amanhã pode ser muito diferente. Isso eles passaram para a gente. Sempre tinha uma tarefa para fazer. Meu pai não deixava. Como o curral aqui perto, de manhã tinha que ir lá, tinha que levantar cedo, não gostava que ficasse dormindo. E ajudava a limpar lá o curral, puxar ponta de cana para tratar do gado. Então todo mundo acordava cedo. Meu pai, com 10 filhos, a primeira coisa ele distribuía o serviço. Então eu falava: Humberto, você vai ajudar a tirar o leite. Mário, você vai lavar a peça na oficina. Ricardo, você vai no trator. Então ele distribuiu o serviço para todo mundo. O meu bisavô, ele depois de Cravinhos, ele foi para Sertãozinho e ele montou um pequeno alambique, que no início do século, esse alambique, ele foi à falência. E o Francisco Schmidt comprou esse alambique, que depois deu origem ao Engenho Central. Eu nasci pertencente ao Sertãozinho, né? No Engenho Central. E meu avô, com 10 anos de idade, ele foi trabalhar, que eles chamam aqui como foguista, na caldeira. Aí, a passar do tempo, meu pai pegou toda a direção, tomar conta da usina toda. Passaram-se 40 anos e nós nascemos todos lá.
os Schmitz eram donos, ele se tornou o gerente industrial da usina. Primeiro ele foi mecânico, depois foi caldeireiro, depois até chegar a gerente. E os outros, cada um tinha obrigação na usina. Fabricante de açúcar, na oficina. E aí em 1935, mais ou menos, aquela usina foi à falência. E aí o síndico da massa falida foi o Banco do Estado de São Paulo. E o Banco do Estado de São Paulo foi lá, assumiu a usina, e um cara chamado Otacílio Junqueira de Almeida, que era o diretor do banco, responsável por essa gestão, convidou meu avô para ser então o gerente geral, ou seja, da indústria e da agrícola. Quando ele assumiu a usina como gerente geral, a usina fazia 30 mil sacos de açúcar por ano. E quando ela saiu da falência, ela fazia 110 mil sacos de açúcar por ano. O meu avô foi colocando cada filho numa profissão. Meu pai era o torneiro mecânico, o outro tio era o caldeireiro, o outro tio era o mecânico de moenda, o outro tio era o responsável pelo escritório e assim por diante. O Alexandre, meu irmão, como ele era o mais velho, ele trabalhava no escritório com meu pai. Eu tenho, assim, muito orgulho, eu chamo de saga da família Balbi, porque a origem do meu avô e a união do meu avô com os filhos para começar a trabalhar nesse negócio de usina de açúcar e posteriormente com destilaria de álcool, para mim, assim, eu acompanhei muito o trabalho do meu pai, o trabalho dos meus tios, e assim, foi muito difícil. Quando o meu bisavô, Natale Biagi, veio da Itália, em 1988, o Pedro Biagi, que meu avô tinha 6 para 7 anos, o pessoal veio porque estavam passando fome na Itália. E o que eu sei é que ele trabalhou muito, e com o trabalho dele ele foi chegando em alguns lugares um pouco acima do nível social que ele tinha. Vieram assim para trabalhar mesmo, chegaram aqui já trabalhando. E nunca desistiram do trabalho. Trabalho. Persistência, o trabalho, muito trabalho, do Pedro Biagi, do velho Pedro Biagi. Fazia uma safra, não vinha nem em Ribeirão, que é perto aqui. Dormiam lá, assim, ter essa devoção ao trabalho. Por isso que as coisas também dão certo, entendeu? Quer dizer, quem quer se dedicar tanto assim? E até uma coisa que ele falava muito quando eu vim aqui, quando eu tinha 13 anos de idade, não tinha juízo. Ele falava, nunca gaste mais do que você ganha. Sempre guarda alguma coisa e vai comprando. Nunca gaste mais e nem venda o que você tem. Entre eles, alguns plantaram, outros transformaram argila em tijolo. Eu lembro da história, bem forte a história do meu avô, que ele tinha uma olaria, né? E que essa olaria serviu para construir muita coisa na região. Quando eles vieram, eles começaram com uma olaria, o meu bisavô. Eles fabricavam tijolo. Eles começaram muito lá embaixo, né? Minha mãe contava que nasceu num sítio em Pontal. E aí meu avô continuou com o que o pai dele fazia, que o imigrante foi o pai, né? Ele veio com 5 anos. O meu bisavô Natale adquire um pedaço de terra aqui em Pontal, sítio Vargem Rica. Esse sítio Vargem Rica é o início da atividade deles. Começaram a fazer tijolos, telhas.
olaria, eu tenho um tijolo da época que demoliram o Colégio Santa Úrsula. E esse tijolo eu acho bacana porque ele simboliza que o meu avô, o pessoal, meu bisavô também, eram agricultores, mas queriam algo mais, entendeu? Então ele montou a olaria, que era uma coisa rudimentar, e comprou uma motinha na época e saía vendendo de madrugada, se tivesse frio, se tivesse geado. Saía de noite, ia para Brodowski, para Batatais, para Cravinhos, para Ribeirão Preto, porque a olaria era em Pontal. Então, eu acho que isso aqui tem um significado muito grande. Né? Se fazer aí uma analogia, foi o primeiro passo, vamos dizer, fora da agricultura tradicional. Porque na agricultura tradicional seria muito difícil esse progresso que eles conseguiram só plantando, entendeu? A Cerâmica São Luís foi criação do João Marques, não? E até uma história muito interessante a respeito do que o João Marques, por que ele fez a Cerâmica São Luís. O seu João Marques, naquela época que ele estava no auge, ele comprou a Fazenda São Luís. E essa Fazenda São Luís tinha uma grande área de varjão, de barro para cerâmica. E seu João, como era um homem muito criativo, foi lá ver esse barro e falou para a família dele: eu vou montar uma cerâmica aqui em Ribeirão Preto, porque eu quero todas as casas de Ribeirão Preto cobertas com a minha telha. E a cerâmica cresceu, ficou famosa, o material era muito bom. E daí, quando a minha avó morreu, aí ele passou para o papai e deu a São Luís, porque dependia da argila para continuar fazendo os tijolos e as telhas. Eu trabalhei uma época na cerâmica, na parte administrativa. Então, a rotina que era o produzir o tijolo, meu pai levou quando recebeu a modernização de ter uma estufa para fazer a secagem das peças, dali para o forno de queima, depois o tirar do forno ou ir para o depósito no caminhão, tinha que ser manual, tanto para pôr no forno quanto tirar. Foi famosa, assim, para a cidade, construiu montes de casas com telhas e tijolos da Cerâmica São Luís. Muitos lugares ainda você vai e fala: olha, é da São Luís os tijolos, as telhas são da São Luís. Eu sei que ela foi uma indústria muito famosa aqui. Até que depois, com o progresso, ficou difícil trazer argila de lá para cá, né? E foi tendo que terminar, mas demorou. Muitos dos que plantaram foram do café para a cana, de empregados a empregadores. Quando a família Schmidt assumiu a usina outra vez, o meu avô chegou para eles e disse o seguinte: olha, eu fiquei aqui 10 anos tocando a usina, recuperamos a usina, vocês pagaram a dívida e tudo mais. Eu proponho para vocês o seguinte: o meu sogro propôs a ele de receber alguma coisa do lucro, porque ele tinha que aumentado muito. E o Schmidt, à época, como ele tinha se tornado muito importante pela posição dele, o Schmidt achou que não devia. Então foi a sorte deles que eles foram embora, porque senão eles teriam ficado a vida toda deles lá. Ele chegou no Schmidt, chegou para ele o seu Arthur, o seu Ernesto, todos esses aí. Então falou: olha, agora, a partir de agora, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou, como se diz, tornar uma vida diferente, por alguma coisa para ele, que eu tenho os meus filhos, né? Foi quando eles compraram tanto aí na usina Santo Antônio. Onde tinha o alicerce de uma usina que uma família de Sertãozinho tinha iniciado e tinha parado, não conseguiram continuar.
E aí o meu avô, por conta das amizades dele, ele conseguiu montar as usinas, porque ele tinha muito pouco dinheiro. Então ele lembrava bem, o Dedini emprestou não sei o que, o banco, aqui o Dederix emprestou não sei o que, o outro fez não sei o que, e foi desse jeito que foi sendo montada a usina. Foi um ato de coragem incrível. Mas imagina que eu sempre falo que existe um plano para a gente. Todos eles, cada um, já estavam nos seus devidos lugares. Foi uma luta assim, imensa. Todo mundo trabalhava, tinha o seu horário, tinha o seu serviço, formar as famílias, formar os filhos. E nessa época, meu pai, a empresa só tinha um veículo, era um caminhão, ele era o motorista do caminhão. Ele tinha 18 anos quando vieram para a usina. E aí eles foram cada um na sua atividade, preparados, aí foram crescendo, não tinham nem um palmo de terra, nada, só a indústria. E foi desse jeito. E aí, uma coisa que eu acho interessante, o meu cunhado mais velho era um homem de uma visão, ele sabia muito, ele era muito inteligente e tinha acho que 3º ano de grupo só. Na verdade, uma pessoa que teve um papel muito importante na empresa foi o tio Alexandre, que era o tio mais velho, que tinha um perfil de empreendedor, uma pessoa muito arrojada em termos de objetivos e metas. Ele tinha uma força muito grande, uma visão, ele era um visionário. E ele começou a percorrer todos os sitiantes dali de volta da usina, que eram os italianos e tal, e começou a incentivar eles a plantar cana. Então foi o começo dos fornecedores de cana. Se deve ao meu cunhado Alexandre Balbo. Trabalhavam na usina, é surpreendente isso para nós, para nossa geração. Os 8 filhos trabalhavam na usina e 3 genros. Quer dizer, você manter 11 pessoas numa empresa pequena. Foi assim. E sabe como foi? A minha sogra fazia a despesa e mandava para as casas. Não tinha que cada um fazer sua despesa, não. Foi assim que cresceu. Na época era 7 alqueires. E depois foi fazendo tudo que eles têm hoje, né? Meu avô teve uma passagem da usina Barbacena, né? Junto com o padre dele, que era o Biguete, compraram a usina Barbacena em mais ou menos... A gente fala usina, mas era um negócio desse tamanhozinho, era um comecinho, era uma coisa muito rudimentar, muito modesta. E ele comprou, acho que se não me engano, em 1922, e depois o sócio dele, que era o Biguete, ficou doente, pegou uma doença muito grave, não podia nem sair de casa, ficar isolado. Em 1928 eles venderam, porque a sociedade não teria futuro por causa da doença, eles eram muito amigos. E daí veio a crise de 29, então ele vendeu esse dinheiro aí, foi um pouco de sorte, porque o dinheiro passou a ter um valor muito maior com a crise de 29, e as coisas caíram muito de preço. Daí ele comprou a usina da Pedra, em 1931. Em pouquíssimos anos, ele se transformou num empresário muito grande em termos aqui da região, porque já em 36 já tinha em 22 Barbacena, antes Olaria, depois a Pontalense, depois 22 Barbacena, depois 31 Usina da Pedra, 36 Usina Santa Elisa, que um dia o senhor João Marquesi foi almoçar lá na casa dele e meu pai comentou: ô tio, o senhor não vende a Santa Elisa para nós? Era dele a usina. Ele falou: por tanto eu vendo, não sei quanto era, 180 conto, uma coisa assim. E que nem meu avô tinha, nem ninguém tinha. Aí entrou o seu João Pagano de Cravinhos, que emprestou dinheiro para nossa família para comprar a Santa Elisa. Foi o seu João Pagano. E aí transformou aquele empréstimo em participação acionária. Então ele foi muito, muito rápido, né? Ele cresceu muito rápido, ele foi muito ágil, e ele foi o mais ágil da família.
do canavial ao comércio, à geração de energia e educação, com espaço para o cinema. Meu avô, em cima era a casa dele, embaixo ele tinha um depósito de atacado. Ele então importava, na época, antes da guerra, ele importava produtos italianos e revendia vinhos, queijos, outros azeite, algumas coisas. Que eu me lembro que o meu avô, ele comercializava, parece que vinhos. O dono vendia, engarrafava pinga, vinho, e eu ajudava por rótulo. Em cima de cada garrafa tinha que pôr o selinho, sabe? Em cima. E até quando era criança, às vezes nas férias eu ia lá, ajudava a engarrafar vinho, ajudava a trabalhar. Com o decorrer da guerra, ele parou. E aí só mexia com atacado artigos nacionais. E isso também trouxe para o meu pai uma ideia de montar um negócio que era secos e molhados, que foi aqui em Ribeirão uma casa até famosa, que era conhecida como Casa Montans. Ele era um atacadista, vamos dizer assim, né? O Pedro Verri, ele, com os negócios, depois veio para Ribeirão Preto, né, e montou a atividade comercial dele na esquina da Saldanha Marinho com a Mariana Junqueira. Depois meu pai foi para o armazém na rua Saldanha Marinho. Ele e meu tio Hércules Verri. E teve um bom sucesso no empreendimento dele, que eles trabalhavam com comércio, com armazém, com aguardente, comércio de aguardente. Elétrica e Eletro foram nomes escolhidos para lembrar um grande feito do pai José Bonini. A razão é que ele trouxe a eletricidade, o Zé Bonini, para a cidade, Sertãozinho, né? Ele tinha umas ideias diferentes, né? Ele era uma pessoa que não era normal, né? Ele fez uma represou um rio e, com isso, fez um sistema para gerar energia elétrica. E conta o meu pai que ele, então, vendia os bicos de luz. Então, ele alugava os bicos de luz. Então, esticava os fios até a residência das pessoas para que tivesse luz. O rio passava perto da casa dele e colocou um monjolo lá, né, que exercia com dínamo, exercia a eletricidade e servia a cidade. Né? Isso naquela época que não se tinha absolutamente nada. Né? Foi muito criativo. Tem as fotos, né, da inauguração, né, quando foi feita da primeira barragem para geração de energia, né, que foi do Zé Bonini. Isso daí é uma coisa que remete mais a essa parte de pioneirismo e de evolução, né? Então, que a família sempre teve presente e gostou, né? Então, o que eu me lembro é disso, né? Inclusive, o nome do tio Eletro e da Eletra, pelo Zé Bonini, foi em homenagem a essa época, né? O seu Donato vivia com a máquina fotográfica no pescoço e cachimbo na mão. Ele adorava tudo que é eletrônico, gravador, TV, ele consertava. O meu avô era uma pessoa muito divertida, né? Ele era um cara fissurado em tecnologia, né? Então tudo que era novidade aparecia. Eu lembro quando ele apareceu com o primeiro videocassete, não tinha nem onde alugar a fita, ele já tinha videocassete. Se saía coisa nova, moderna, ele queria ter. Então ele tinha outra, a mais velha, a mais nova, né? E ele gostava de ter, gostava de ficar fazendo adaptações, né, de uma coisa na outra. Não demorou, ele já apareceu com uma filmadora, ele sempre gostava de tirar foto, tinha Polaroid, inclusive tem uns equipamentos dele ali. Então meu pai também puxou um pouco esse lado para ele, né? E passou isso pro resto da família, né? Tinha as coisas que eram engraçadas dele, né? Que ele tinha aquele quarto dele cheio de televisão. Você abria o guarda-roupa, televisão. Abriu outra porta do guarda-roupa, televisão. Já tinha uma televisão aqui, a outra ali, aparelho de som. Então essa parte do cinema sempre foi muito presente, sempre
filmes de Super 8, dublagens que a gente fazia. Meu pai pegava a filmadora e falava, começa a fazer as coisas aí. Eu não sei como ser nenhum artista. Daí para montar um cinema foi um passinho. Ele começou e o filho Nelson continuou. Vendeu a fazenda em Marília, ele comprou uma fazenda aqui. Mas a fazenda não era o forte do meu sogro, ele não gostava mesmo. Então, quando apareceu esse negócio do cinema, eu não sei a data assim, preciso olhar aí. Foi antes de 1950. E era do Enes Bordim, com mais um outro cinema. Eles compraram. Se para Donato o que chamava a atenção eram os aparelhos eletrônicos, para o irmão, que tinha a eletricidade no nome, era a educação. Quando o papai veio, ele colocou meu pai interno para ele poder aprender a língua. Ele veio com 9 anos. Então ele foi primeiro por um colégio lá em Campinas, depois ele foi transferido para o Colégio São José de Batatais. E lá em Batatais é que vem a questão da vocação dele como professor. Aí o papai continuou dando aula no Colégio São José de Batatais e fazendo a faculdade de odontologia aqui, da Associação de Ensino, não é? E o papai fundou a Faculdade Técnica de Comércio de Batatais. Ele nunca deixou de mexer com a educação. A escola surgiu com o pedido da minha irmã, tá? A minha irmã que pediu para o meu pai fazer uma escola e ele fez. São histórias deles que sempre serão de todos nós. E aqui o meu filho, o Ricardo, que hoje ele tem 36 anos. Então, a história acabou aqui, mais ou menos, foi em 1980. Então, de lá para cá, muita coisa tem para ser preenchida. Olhando de cima, a cidade não esconde a presença da família Biagi na história de Ribeirão Preto. A Avenida Grande, o parque, a praça, levam o nome dos descendentes de Pedro Biagi. Um pouco mais longe, ali em Serrana, a usina é um marco do presente. Do outro lado, o Engenho Velho, que virou o Museu da Cana, é uma referência do passado. Neste encontro dos tempos está cravada a história da imigração italiana. Marilísia, Jordana e Lorena representam 3 gerações. Em um passeio pela casa do patriarca Pedro Biagi, o reencontro com o tempo que passou, mas deixou os seus símbolos. E a memória pode ter moradia fixa. É o caso daquela que está guardada na Casa da Memória Italiana.
A casa, os lugares, eles são sempre pessoas, né? As lembranças passam pelas lembranças pessoais. A memória encarnada na sua materialidade, né, como documento, como monumento, é o que permite tomar decisões. E a história, ela tem essa potência, não só de nos colocar, de nos falar, olha, quem eu sou, de onde eu vim, mas também assim, para onde nós estamos indo. Uma casa conta a história entre o seu interior e o seu exterior. A presença dessa casa, ela é significativa. Então, conta a história com a relação que estabelece com os arredores através das janelas, das sacadas, dos jardins, né, das portas abertas e fechadas. Duas gerações que ainda guardam na memória viva lembranças de Dona Joaquina e Sr. Francisco, os primeiros moradores da casa estrategicamente localizada na Rua Tibiriçá. O pai da Vovó Joaquina Meirelles já tinha terras, né? Tanto é que quando ela casa, ela leva como dote a fazenda. Nós estamos falando de uma primeira população, no caso dessa casa é bem representativo, a família Meirelles, né? Ou seja, o próprio sobrenome já remonta a talvez as primeiras famílias ainda que acumulam riquezas no século XIX, ligada ao café, mas talvez possuidores de terra anteriormente, né? Desde 2012, ninguém mora na casa. Ela foi transformada em um lugar de memória. Eu vim nessa casa pela primeira vez, já conhecendo o projeto no sentido de ter sido adquirida a casa para o Instituto. Vim fazer uma visita para conhecer o interior, que até então só conhecia por fachada. Já fazia parte do meu repertório desde a infância, passar aqui na porta e ficar encantado com a casa. Primeira vez que eu me encontrei com essa casa foi em ocasião de uma das primeiras reuniões, né, do conselho da própria casa. Então foi 2013. Antes disso, só passando à frente, namorando esse prédio que é uma graça e ter super preservado, sempre super preservado. Eu me sentia em casa, né? Como eu sou italiana de nascimento, eu cresci na Itália e eu tinha uma avó que morava em uma casa que tinha alguma coisa muito parecida. Acho que muitas pessoas de Ribeirão Preto tinham essa vontade de entrar nesses palacetes. Havia uma fantasia de tentar descobrir o que há ali dentro, como é o hábito dessa família que vive aí. Então a sensação de entrar é como se você estivesse transportando no tempo, você tivesse o privilégio de sair do século XXI e abrir uma porta e você está direto no início do século XX, ainda com alguns requisitos de século XIX, mas enfim, de uma cápsula do tempo, de você ter a oportunidade de viajar no tempo. A família toda está muito contente dessa casa passar a ser pública, né? Onde todos possam não ficar admirando de fora e entrar na casa. E é isso, a casa, agora Instituto da Memória Italiana, está aberta. Dependendo de quem for visitar a casa, ou se é motivos de negócio, ou visita, ou para alguma festa, tem a distribuição de cada sala. Quando eu soube que foi possível a aquisição dessa casa para o Instituto, achei maravilhoso, até pela localização dela, estrategicamente com relação à localização no centro é super bacana e pela integridade do imóvel, por estar tão coeso, tão inteiro e a gente poder usufruir disso nos tempos atuais. Ela é uma iniciativa das pessoas, da sociedade, que se organizaram e formaram um instituto, doaram, né, quer dizer, da ação de pessoas que se sensibilizaram e conseguem
elaborar uma proposta de museu, né, em torno do Instituto, por causa de Memória Italiana. Foi uma coisa muito boa que eu fiz. Há muitos anos, muito tempo atrás, eu comecei a pensar o que ia acontecer quando não tivesse mais ninguém, das pessoas que aqui habitavam, das pessoas que moravam aqui, o que ia ser, o que ia acontecer aqui com esse imóvel. Antes de doar, eu consultei meus filhos, porque eles tinham direito à casa, mas eles também concordaram e eu fiquei muito feliz de poder dar essa contribuição para a cidade. Dona Edilá Biagi doou sua parte na casa. Weimar Amorim comprou a outra parte e também doou para a formação da Casa da Memória Italiana. E a hora que eu vi a casa no estado que está, tão perfeita, com a mobília da época e tal, eu falei assim, não, essa casa precisa ficar. Eu já tinha tentado outras casas para comprar, essas que estão desmoronando e tal. E essa estava perfeita. E a ideia da Memória Italiana é do Maurílio. Eu não tinha muita ideia do que fazer com isso aqui, mas achava que isso aqui era uma coisa que tinha que ser preservado. E aí começamos a tocar isso aqui como um museu, a Casa da Memória Italiana. A casa em si já é uma beleza e agora a gente precisa começar a captar as memórias, né, das pessoas. Mas se nós conseguirmos aqui trazer para cá a história de centenas de famílias italianas, eu acho que aqui a gente precisa ter essa ambição de fazer uma coisa um pouco maior, digitalizar, trazer para cá, trazer esse depoimento, porque isso vai aproximando as pessoas. A vontade é que ela se torne, interaja com a comunidade, né, que guarde a memória da cidade, com as histórias dos imigrantes. Você conhecer exatamente como é que foi a história da sua família, eu acho que é muito interessante. E eu acho que é muito interessante ter um lugar como este, que é uma residência já do século XX, de uma família, uma história de imigração, então de quem é portador de outros elementos culturais que se inserem aqui, né, que se apropriam do que é o local, mas ao mesmo tempo mediam o que vem de fora, né? Então eu acho que é extremamente rico, inclusive porque ela cria elementos de ruptura de um lado, né? Porque é uma casa rica, uma casa de quem conseguiu, né, o que procurava imigrando aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ela se insere naquilo que é a tradição dos lugares de memória representados por moradias. Cada época tem suas moradias significativas. A partir de 1920, nós no Brasil vamos começar a adotar um modelo de arquitetura, né, proveniente dos Estados Unidos, que são esses bangalôs, né, que a gente chama, que tem essas varandas externas, tem o jardim, porque você lembra, no período colonial não tinha casa com jardim, né? Esse tipo de tijolo que existe externo, né, que é muito comum, que a gente chama modelo de casa hollywoodiana. Tem o detalhe dos vitrais, né? Os vitrais, eles trazem... Nesse período que foi construída a casa, era muito comum colocar vitrais para iluminar o interior da casa. Agora, o problema interessante é a temática do vitral, que nos remete àquele espírito de nacionalismo que vai surgir no começo do século XX com a arte moderna. Aqui é um espaço de comida, então você põe animais e frutas. Lá é um espaço que te leva ao quarto e que aí tem como prazer a paisagem da natureza, o mar, o barco. O que eu quero destacar para vocês são duas pinturas que foram encontradas há pouco tempo, há uns 15 anos, pela família Biagi, que eles não sabiam que tinham. São duas pinturas aqui em cima. É muito importante, geralmente os proprietários, né, cafeicultores, registrar na sua casa a sua propriedade. Então o que a gente está vendo aqui é uma vista da fazenda da família.
A casa é um conjunto, exibe sua arquitetura imponente, mas revela muito a partir dos detalhes. O maior conjunto, né, das peças aqui do mobiliário é dos anos 20, década de 1920. A linha arquitetônica é toda dessa época. Os objetos, cada detalhe, ele tem uma fala, né, que pode ecoar de maneiras diferentes e aspectos diferentes da história. Aqui, como eu falei, era um ambiente com características mais masculinas. Ele tem as cores um pouco mais fechada, o verde, né? O mobiliário a gente vê que é bem diferente. A sala de visita, naquela época, tinha um valor muito importante, porque é onde você recebia a visita para depois conduzir para a sala de jantar. Então, vocês têm aqui o mobiliário, que tem esse trabalho dourado, que mostra, que representa o requinte. E, como é visita, tem que ser uma sala leve. A leveza está justamente nessas paredes pintadas, em que você tem um estilo decorativo, né, muito assim, suave, delicado. Uma casa é um mundo, né? Uma casa é um mundo e na verdade, a sobreposição de dois mundos, né? É o mundo de dentro, um mundo feito de intimidades, e o mundo que filtra do exterior. Né? E não é só o mundo familiar no sentido estreito, porque é o mundo das relações que se estabelecem com os visitantes, com quem trabalha aqui, né? Enfim, então é uma riqueza de vários mundos. Esses vários mundos podem ser vistos ao longo de uma visita. Tem, por exemplo, muito aparente, o mundo do poder religioso. Desse período de 1902 até 1916, 17, que é quando a catedral fica pronta, ou seja, esse entorno passa a ser muito privilegiado, né? No projeto de exposição do acervo, por exemplo, a catedral é um item em exposição na visita. A gente sabe que na década de 20 a catedral já estava pronta, mas todo o detalhe decorativo estava sendo realizado. Acredito que passa a ser o lugar onde todo mundo quer morar, né? Você abrir a tua janela e ter à frente ouvir o sino em primeira mão, né? E ter essa panorâmica, né? Da igreja, da praça. Tão aparente quanto o religioso, tem também o mundo econômico. São dois poderes que historicamente sempre estiveram presentes, né? Talvez em todas as sociedades humanas, né? Então, nesse caso, vale a pena estudar como isso acontece aqui, nesse lugar e numa determinada época, né? E a gente pode descobrir as afinidades, os conflitos, né? Os momentos de proximidades, os momentos de distanciamentos que de repente são representados pelo simples fechar da janela. As luzes estão acesas. A casa está viva. Os italianos não vieram sozinhos. Trouxeram hábitos, costumes e muita cultura. Eu me lembro uma vez a gente estava ouvindo ópera, né, que ele gostava muito, e aí ele me contava, né, que na época que ele estudava lá, né, que a ópera era que nem ia ao cinema, né, não tinha cinema, o pessoal ia pra ópera, né, então tava tocando Boda de Fígaro, né, ele ficou me traduzindo aquilo, contando a história, né, foi muito bonitinho. Dia 24 de março de 2017, mais uma sexta-feira. Quando o meio-dia chega, a mesa vazia na casa da Maria Evangelina Serra Galo, a dona Vanju, se completa. É dia e hora de encontro. Sexta-feira é aqui a reunião aqui em casa, familiar.
No cardápio, comida italiana como sempre gostou o patriarca Gabriel Gallo. O primeiro prato é macarrão, sempre. Sexta-feira, cada um, porque tem muitas maneiras. Então, o primeiro prato é massa. E o papai, ele comia massa todo dia. E não era gordo. Todo dia. Não era gordo. Mas ele comia no Brasil como se eu estivesse na Itália. Berinjela. Aí cantava ópera. Verdura cozida. Cantava ópera. Zelinda Pedreschi Chaves. Alfredo Pedreschi Neto. Ivana Pedreschi Veludo. Em comum, eles têm a descendência, mesmo havendo divergência na maneira como pronunciam o sobrenome. Pedreschi ou Pedreschi? O meu pai sempre chamava, ele falava Egídio Pedreschi, o nome dele. E ele tinha porque ele passou para nós. Eu mandei até fazer os quadros para os meus filhos da história dos Pedreschi. Tem a história desde quando, a origem do nome Pedreschi e o brasão da família. E ele falava Pedreschi. Agora, outros parentes, não sei se abrasileirou, não sei como que foi, que falam Pedreschi. Mas eu sigo o que meu pai falava, era Pedreschi que ele falava. Sempre a gente ouviu falar no Egídio Pedreschi, eu falo Pedreschi. Tem umas pessoas que falam Pedreschi, a vida inteira eu falei Pedreschi. Uma coisa que eu sempre lembrava é que meu pai não deixava que falasse o Pedreschi de forma errada. Porque meu avô não gostava. Não importa, eles têm muito mais coisas em comum do que divergências. Entre elas, a cidadania italiana e o amor à pátria europeia. Atílio e Crescência não começaram a história da família Balbo, mas tudo foi muito diferente depois deles. O primeiro Balbo era Alexandre Balbo, Maria Fazolo Balbo, meus avós. Meu bisavô veio da região do Vêneto, na Itália. É de um lugar pequeno, perto de Vicenza, que chama Longari. Eles vieram morar aqui numa fazenda Em Cravinhos, Fazenda das Flores. Depois ele foi para o Schmidt e lá foram formando a família, né? Meu avô, que era o Atílio Balbo, nasceu na Fazenda das Flores em 1894. Nada, nós não conversávamos sobre isso, nós sentíamos a família italiana, mas nós não ouvíamos histórias, nenhuma. Eu não lembro de ter ouvido ela contar das cidades, da vida na Itália, e eu sentia também um silêncio, esse silêncio. Eu ouço muito falar da exaltação dos italianos e a minha lembrança é muito maior de silêncio do que disso. Existia a união, mas existia um olhar assim profundo, tanto da minha avó como do meu pai. Talvez eu olhasse ali, eu observasse uma certa tristeza, mas passada, porque naquele momento nós éramos felizes e a vida era boa. Zaira e Terezinha guardam na parede as fotos do passado. O formato arredondado das molduras, a ausência de cor, revelam o tempo que o tempo tem. Aurélio escreveu a história que viveu, e por isso hoje, ontem parece tão perto. Porque elas guardaram
E porque ele registrou, a história segue viva na memória até daqueles que não a viveram. Do preto e branco ao colorido. Da versão impressa à memória oral. Meu avô eu achava ele sensacional. Eles contavam muito da vida do trabalho aqui no Brasil. Dos documentos que oficializam às lembranças que emocionam. Quando eles foram para Piracicaba, eu acho que foi na Primeira Guerra, que eu lembro eles dizerem que naquela época eles usaram álcool nos veículos. E aí com a crise do café, que foi 29, né? Eu acho que começou a plantar uma caninha, fazer uma pinguinha, e aí começou. Mas eu me lembro dele. Ele era muito alegre, assim, contava causo. E a Zaira era séria, assim, gostava de ficar trabalhando. Trabalhando, fazendo bolo, lavando roupa. Tanto que eles me chamavam de Zairinha quando eu era pequena, porque eu tinha mania de fazer bolo e lavar roupa, e lavar as coisas. Eu tenho uma memória, assim, muito boa, porque, na verdade, eu nasci praticamente aqui em Ribeirão, mas eu fui criado na usina. Então eu fui criado muito próximo ao meu avô, ao meu pai, que trabalhava lá, minha tia sempre também junto conosco, a família inteira sempre juntos. E eu tenho uma memória assim, é uma coisa que marcou na minha vida e vai ficar marcado, porque o que a gente viveu e passou lá na usina, todo mundo junto, a família, com o vovô e com todos os primos reunidos, foi assim, foi muito marcante para mim. O Dr. Orlando para mim foi uma figura assim, um exemplo de ser humano. Eu estou muito feliz de poder estar falando dele aqui. Eu convivi muito com o meu avô, com o tio João, o tio Constante menos. Meu pai faleceu muito cedo, ele tinha 42 anos. Então a gente morava na usina e a relação da moradia na usina, todo mundo morando perto, então vivia na casa de todo mundo. Eu me lembro muito bem de como é que era essa relação casa-trabalho para os italianos, que é muito diferente de hoje em dia, né? O pessoal acordava e ia dormir trabalhando de segunda a segunda. Da imigração aos dias de hoje. A história de uma família. Eu sou a filha do Mário Titoto, da Lídia Biagi Titoto. Somos 10 irmãos. Eu sou a número 4. Sou o número 7. A segunda geração nascida no Brasil. Eu tenho 2 irmãos e o meu pai veio de uma família de 10 irmãos, de 9 irmãos, com ele 10 filhos. E a minha mãe também veio de uma família de 7 irmãos. A minha mãe, ela é a mais velha de 10 irmãos. Número 1, Maria Luísa. Número 2, Beatriz. Ricardo, Ângela, Marta, Mário, Humberto, Leopoldo, Alexandre e Gustavo. E como é viver numa grande família italiana? Que nem dizia minha mãe, qual que tá demais, né? Mãe, 10 é muito. Ela falou, mas qual que tá mais? Quando os documentos de identificação viram quadro e ganham espaço na parede de uma casa, é o sinal de que a vida do homenageado significou para além de sua individualidade. A foto em preto e branco não precisa de legenda. Ela está em todos os lugares. Sobre a mesa no canto da sala na Fazenda Santana, em Serrana, no recorte retirado do jornal, no livro escrito por D. Miniato, várias vezes lido por Antônio Fernando Titoto, o Toninho, em busca de informações sobre seus descendentes. Famílias grandes,
todas tão diferentes e tão iguais. Aqui está o diploma da Batalha dos Grãos. E a gente vê que a fisionomia se assemelha muito, muito. Eu olho essa foto, lembro do meu bisavô. São muito semelhantes. Acho que a raça é forte, né? O sangue italiano é forte. O doutor Júlio, esse é um primo que era advogado também. Esse é o tio Ernesto, que era médico. Esse é o tio Vitório, que era advogado. E esse é o tio Ângelo, que era juiz. A Viviana Checone já faleceu. Essa daqui eu não sei, a Lela Lania, casada com Mário Araújo, era dentista. E a Dulce França, que jogava também, mas essa não era filha de italiano, mas era do time. Opera Nazionale dopo lavoro, a Bianca Checone, Ioli Flessati, Esperança Goios, Yolanda Pisoli, essa não sei como chamava, essa também não sei. Agora, essa daqui que eu sei que é a Dina Fácil. A Cristina, a mamãe, a Terezinha, o papai, o Antenor. A minha avó Quininha. Este é meu avô Arlindo, minha avó Zenaide, meu pai é o nenê no colo. Meu pai está aqui, ó, Madalena, Silvio e Madalena. E eu tenho uma última foto, sim, da avó Quininha mais idosa com o neto mais novo, que é filho do Zezé, esse é o Paulo Machado Souza. Elisa Biagi, Gaudêncio Biagi, Osônia Biagi, Olga Biagi Biguete, Maurílio Biagi, Baudílio Biagi. Da primeira geração que deixou o passado na Itália aos dias presentes, foram tempos de muitas vidas. Gente que ficou na fotografia, lembranças que emocionam. Era uma família realmente assim, que tinha vida, sabe? Uma coisa, italiano é incrível. Ah, é muito legal. Você fala com as mãos e tem a parte também daquela coisa de beijar, abraçar e até me emociono, porque é muito legal você ter essa coisa de brigar e de repente tá abraçado, tá junto e tá amando e vivendo a cena. E até é muito legal que meu marido fala assim que a gente vive a cena, porque as memórias a gente não consegue trazer, mas a gente consegue viver com os filhos, então é muito legal. Chorar? Chorar para quê? Simplesmente chorar porque é inevitável. E foi assim que ele terminou. Ele ficou 20 e tantos dias sem comer, foi definhando. Ele levantava as duas mãos para o céu e pedia a Deus para morrer logo, para acabar com aquela agonia. Por isso que eu tinha certeza que ele ia morrer. Eu sinto muita saudade, sabe? Muita. Toda tarde minha mãe nos levava lá na nona. Ela deixava o meu irmão menor em casa e a gente passava a tarde na casa da nona. Muito bom. Feliz mesmo, sabe? E ontem eu estava separando as fotos. Tem momentos tristes, perdeu esse, perdeu aquele, mas teve muitos momentos de alegria. Siamo tutti italiani. A família Pedreschi, ela, do jeito italianado, de estabanado, meio bronco, vamos dizer assim. Eu falo que a gente não é lapidado, sabe? Eu continuo morando lá. Todas as casas estão vazias.
menos a minha. Todas as casas estão vazias, todos se foram, menos a minha casa. Está muito triste. E não tem um movimento, não tem um barulho, e aquilo foi muito cheio de criança. Eu participei muito. Os meus sobrinhos, aqueles juntavam umas 20 crianças correndo, brincando. Então isso me faz falta, porque hoje as casas estão vazias, ali não tem ninguém. Um dia, um sábado à tarde, nós estávamos preparados para jogar futebol. Eu fui lá na casa dele falar que o senhor Alexandre tinha falecido. Ele sentou, ficou parado. Eu fiquei esperando, né? Que eu vou... Aí ele falou assim, não podia ser agora. E quando ele disse,